Bom, para quem não nos conhece, o pessoal aqui já utiliza o CBR Boleto? Então, beleza. Então, quando vocês falam com alguém de boleto, ou eu, ou o Panda responde. Se for a resposta mais rústica, foi o Panda que respondeu. Isso que é amor, hein? Eu sou mais flexível. Bora lá, então. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Daniel, tenho um canal em cotidiano. A partir dele, eu fui convidado para trabalhar no ACBR e caí no time desse garotão aqui, coração enorme, gente boa, que é o Panda. Ele é o mestre dos boletos. Tá ouvindo? Alô, som. E eu tô com ele já faz 3 anos. Praticamente eu falo mais com ele do que a mulher dele fala com ele. E tô no ramo de informática desde a época que tudo era mato. Um pouquinho antes, que é da época do DOS, Lotus, 1, 2, 3 e assim por diante. E agora o Panda vai falar um pouquinho da história dele. Eu não sou tão antigo assim, mas um pouquinho antigo também. Na época aí do XT, do Zip Drive e afins. Mas eu sou Victor Gonzalez, mais conhecido aí nas comunidades aí como Panda. Como desenvolvedor estou há mais de 19 anos e na comunidade, como consultor na comunidade do ACBR, estou desde a época da pandemia. Assumi o filho de boleto, então hoje eu sou o principal mantenedor do projeto de boletos e com ele, na evolução do caminho, a gente foi implementando tanto a parte de Knabs como a parte de API. E como ele já deu spoiler, no decorrer dos últimos 3 anos, eu tive meu pupilo aí como auxiliar nessa trajetória aí, para a gente conseguir desvendar que é uma padronização despadronizada que tentam se padronizar, né? Porque cada banco diz que existe um padrão, mas não temos um padrão. Antigamente no Knab era um padrão teoricamente unificado no Knab 240 e 400, só que daí agora a gente descobriu que surgiu no 400 teve filhos, né? Sim. E agora o 400 444. Tem 444, 710. Então, assim, mesmo no padrão Knab, que era teoricamente para ser padronizado, existe algumas particularidades dependendo do banco. E daí quando a gente entra no universo online, que começou lá atrás, na época da Van, não sei se vocês chegaram a pegar isso daí, que daí depois passou para a parte dos boletos online, cada banco implementa isso daí de um jeito. Tem banco que só tem consulta, tem banco que não tem alteração, você tem que cancelar. Então, assim, é uma despadronização que temos hoje aí no universo aí de boletos. Então, assumimos essa empreitada. Então, quando vocês vêm falar com a gente, seja no Discord, seja no fórum, sugestões ou problemas, acaba caindo sempre na nossa esteira. Então, vamos lá, Danielzinho. Vamos lá. Hoje, quando a gente fala de ACBR Boleto, nós temos 3 soluções, né, que compõem o ACBR Boleto. O componente nativo, que é para quem utiliza Delphi, Lazarus. Eu não sei se vocês, a maioria são devs de Delphi ou não. A maioria utiliza Lib. Então, tem gente também que quer utilizar, por exemplo, Delphi com monitor. Não façam isso. Se alguém faz aqui, sinta-se puxando de orelha, assim, hein? Enfim. Então, aqui nós temos o componente nativo, Delphi Lazarus. Nós temos a CBR Lib, né, as bibliotecas Linux e Windows, para qualquer outra linguagem que consome a DLL. Então, se você tiver desde, sei lá, X-Harbor, COBOL, até hoje Go, Node.js, enfim, funciona normalmente. O core é o mesmo. Então, a partir do momento que está feito aqui, já está implementado aqui. O nosso único problema, atenção, é que às vezes que a dinâmica do jogo, principalmente agora com a reforma tributária, às vezes não é tão dinâmico atualizar os exemplos, né, Panda? O que acontece? A gente também não domina todas as linguagens, né? Nós não dominamos. E às vezes acontece de, sei lá, mudou alguma coisa, entrou um enumerado e no C# não tem na classe. E assim, para quem trabalha com classe, trabalha com C# ou em outra linguagem que tem a classe, se puder nos ajudar, dar um Ctrl-clique e adicionar um novo enumerado, pode até mandar para a gente uma contribuição.
Porque às vezes é uma coisa tão simples, a pessoa espera que nós façamos alteração do exemplo para ver como foi feito. Então, se você também programa em outra linguagem que não tem uns exemplos e desejar colaborar conosco, é muito bem-vindo, sempre. E lembrando que todas essas colaborações ficam lá na Lá com o memória nome de vocês. do changelog lá com quem colaborou. Então, não é uma coisa que passa despercebida, Sim. né? E não precisa ser, eu não domino o boleto. Faz uma inicialização do boleto, sei lá, uma finalização, depois o resto, mesmo que a gente não domine de linguagem, a gente pega ela e destrincha, não tem problema. E para quem usa, sei lá, alguma linguagem que não suporte a DLL, um low-code da vida, um no-code que não tem como consumir, usa um monitor. Eu tô com o Delphi 5, né? Então pode usar o monitor também, porque o Delphi 5 não suporta, né? Então usa o monitor ou migra para o Lazarus. Vai dar certo também, né? Hoje o componente nativo a gente tem suporte do Delphi 7 até o Delphi 13 e Lazarus. Exato. Daí falando aí dos nossos padrões bancários, né? Eu não vou falar. Eu nem sei onde eu fico, porque senão eu vou atrapalhar a grana. eu não vou falar antigo, porque antigo não é uma palavra muito legal, mas nos primórdios das integrações bancárias só existia o padrão KNAB, que eram as integrações via arquivo texto. Então lá nos primórdios nós tínhamos as integrações no KNAB 240, no KNAB 400, depois nasceu o KNAB 240, que vinha para fazer uma padronização entre bancos. Então, teoricamente, o que você tinha no Banco do Brasil deveria ser a mesma coisa que você tinha no Banco Itaú, que você tinha a mesma coisa no Banco C6. Só que no decorrer desses layouts, nós todos sentimos a dor que não era bem assim que isso acontecia. Porque os enumerados de instrução descobrimos que era diferente de acordo com cada banco. Alguns bancos personalizavam as suas instruções ali, algumas colunas, de acordo com suas regras de negócio, e acabou, por mais que seja dentro do padrão, acabou gerando uma despadronização, principalmente no layout 400. A própria instrução, né? Do layout 400. Às vezes no Banco do Brasil você vai mandar instrução de protesto 5 dias, aí no outro banco não é nada. Daí, para piorar, vem a API, não usa o mesmo padrão de código de instrução, né? Exato. Tem banco que a data de protesto tem que ser um dia depois da data de vencimento, tem banco que tem que ser na data de vencimento. Então, não veio, nasceu como uma padronização, mas não se padronizou. Ainda no decorrer dos anos, descobriram que sim, precisavam de mais algumas informações. Por exemplo, eu preciso, para fazer cobrança vinculada, que é quando eu faço o desconto ali, a antecipação do boleto, eu preciso mandar a chave da nota fiscal. O que é a chave da nota fiscal? 44 posição. Então eu pego o layout 400 no registro tipo 1 e coloco mais 44 dígitos depois. Então aí surgiu, teoricamente, o KNAB 400/444. Porém, alguns bancos ainda falaram, não, ainda está faltando algumas informações. Daí surgiu o KNAB 400/710, porque todos os registros são 400, mas em alguns registros específicos são 710 posições. Então, tem essas pequenas nuances entre os layouts. São as particularidades. As particularidades. Né? E se vocês, como software house, tiverem que cada banco que for implementar, pegar o manual de especificação técnica e ficar ali debruçado em cima dele, não tem muita vida. E porque isso daí também muda meio que constantemente. Não, para vocês terem ideia, interrompendo o Panda, ele homologou o Itaú hoje. Você vai homologar o Itaú amanhã, eles recusam o seu KNAB, sendo que passou na mesma versão. Tipo, a gente não sabe se é o mau humor de quem tá atendendo, porque falam, é impossível. Mas não tem nenhum relato, tem milhares de pessoas que usam. Não, mas tá revogando isso daqui. Daí, espera um dia e manda de novo. Agora passou. O mesmo arquivo, sabe? Então é muito só trocou o homologador. Né? Só trocou o homologador. Isso daí já aconteceu em vários bancos, tá? Né? Num banco em específico.
E fora o KNAB, algumas particularidades, por exemplo, na linha digitável muda. A linha digitável, ela é composta por alguns segmentos fixos e um segmento que é o campo livre ali, ele muda de acordo com cada banco. Alguns bancos usam o CNPJ/CPF de quem está emitindo, mais o nosso número. Cedente. Alguns bancos usam o código de cedente, alguns bancos usam só o nosso número. Então, assim, isso daí varia. Não, e para piorar, agora enfiaram uma carteira 9 no Sicoob de um dia para noite. Quem trabalha com Sicoob aí? Que agora colocaram o número do contrato no lugar do cedente. Aconteceu com vocês. Só que em vez de cancelar aquele que é o cedente na 9, ainda também funciona. Agora existe uma regra para o boleto carteira 1, que eles não chamam mais carteira, acho que é ID de negociação, alguma coisa assim. Daí existe uma regra para a linha digitável do 1 e uma regra para a linha digitável do 9. Então, assim, isso daí varia de regra de carteira para carteira, de banco para banco. Então, assim, quando vem para o componente, teoricamente, você tem um layout único de entrada e ele abstrai toda essa regra que você tem para fazer a composição do título. Então, teoricamente, você popula a informação do título. Se tiver que fazer cálculos para cada tipo de banco, o componente acontece de fazer. Uma coisa que aconteceu agora, acho que foi em fevereiro desse ano, ou em fevereiro do ano passado, foi o cálculo do vencimento, do fator de vencimento, que ele deu um salto. Muitas das pessoas que faz o componente na mão teve que correr atrás e se adequar. Ou quem estava no cobre bem, né? Isso, e o componente já estava adequado há mais de 10 anos. Então, quem estava emitindo, utilizando as soluções da CBR, já estava com isso daí adequado há 10 anos, quando saiu a normativa da FEBRABAN. E para vocês terem ideia, eles ainda nos questionavam porque eles faziam no site que estava desatualizado, por não estar errado o seu cálculo, porque o banco pediu para validar nesse site, né? Lembra? Exatamente. Então, assim, isso daí acontece e não é pouco. E daí a gente tem os layouts de arquivos de remessa e arquivos de retorno. Remessa serve para a gente estar mandando essas informações para o banco e o retorno é para a gente estar processando o retorno que o banco gerou, seja de sucesso, rejeições, trocas de carteiras e afins, para estarmos fazendo a conciliação dentro do nosso ERP, do nosso sistema bancário e afins. Isso mesmo. Certo? Tem algumas nuances que o componente também faz a tratativa de quantidade de caracteres, quantidade de dígitos. Se a conta bate, né? Se o número da conta bate, faz a pré-validação. Calculação, cálculos de DV. Então, assim, algumas informações que você passar, se aquele campo lá só aceita 40 caracteres de texto, você passar 60, ele só vai aceitar os primeiros 40, os outros ele vai ignorar. Então, entrou nessa seara. E hoje, via KNAB, a gente já tem integrações em mais de 60 bancos. Tá? Isso mesmo. Já funcionaram em produção e em spoiler, para quem está aqui, para a próxima semana, provavelmente teremos no banco online, na parte online, e teremos integrações com o Asas. Tá? Então, a partir vamos colocar aí nos próximos 10 dias, deve entrar a parte do commit do banco Asas, que já está finalizando a parte de homologação. Entramos agora no universo online. Todo mundo trabalha com API aí já, não? Mas não trabalha com medo de ser difícil, né? Então pode ficar sossegado. O que a gente tinha uma padronização despadronizada nos KNABs? Piorou ali? Piorou na API. Tá? A parte de vocês incluírem os boletos, a parte de vocês gerarem as impressões, isso daí tudo continua da mesma forma que vocês fazem hoje no componente, na parte de KNAB. Então, tudo isso daí é abstraído, vocês não precisam se preocupar, né, nesse quesito. E nem com autenticação, né, Panda? Porque é tudo transparente. Da mesma forma que você faz um banco, a autenticação é praticamente igual em todos. Exatamente. O que você vai precisar se preocupar dentro da parte online? Tem bancos que, por exemplo, só tem registro de boleto. Então, se você tiver que fazer uma alteração, um cancelamento, ou você faz via Internet Bank, ou você tem que gerar uma remessa e mandar via KNAB.
Eles ainda não têm integração. Nem devia chamar de API, né? Eles usam por causa do protocolo. Então, assim, ó, dependendo do que você quer fazer, em determinado tipo de banco, pode ser que você não consiga da forma que você quer. Sim, vai trazer mais dor de cabeça. Né? Então, assim, ó, o que eu costumo dizer, a API não é uma bala de prata. Ela resolve muita dor. Não temos boleto híbrido para todos os bancos, mas temos em vários. O Banco do Brasil foi o que puxou essa fila e, na minha opinião, é o banco que a parte de API deles é a mais simples para você ter acesso à parte de documentação, é a mais simples, né? Mais simples para você ter parte de sandbox como desenvolvedor e é a API mais completa que você tem à frente de todos os bancos que a gente tem. Se você começar pelo Banco do Brasil para depois migrar para alguns outros bancos, que eu não vou citar o nome, né? Você já tá, e se você fizer ali, você já está também com todos os pontos de entrada pronto para o seu sistema. O que dá para falar? Alguns bancos, por exemplo, o Bradesco. O Bradesco tem muita peculiaridade. Se você for utilizar, ele tem dois tipos de versões de API. Eles chamam uma de versão legada e outra de versão developers. Mas dentro de cada dela tem 2 endpoints para piorar. Isso, portal developers. Daí dentro dela, cada versão dessa tem 2 tipos de endpoint diferente, 2 tipos de documentação diferente. São 4 documentações São 4 documentações ao todo. E os payloads, que são os arquivos JSON que você manda, são completamente diferentes as nomenclaturas de um para o outro. Mas isso é abstraído. Mas isso componente, o que é nosso número em 1... vai continuar sendo o mesmo. Vai ser o mesmo. A gente abstrai isso daí para vocês. Porém, o que eles fazem? Quando você manda para a versão legada, você só assina a autenticação. A comunicação não é assinada. Quando você faz via portal developers, que eles chamam, você assina a autenticação e você assina a transmissão. Você tem 2 assinaturas. Vocês não precisam se preocupar, porque o componente abstrai isso. Vocês só precisam se preocupar em qual tipo que é o contrato que vocês estão lá. Porque dependendo do contrato que vocês tiverem lá, é um par de credencial e é um par de certificado que eles mandam para vocês. E lembrando que quando o Panda cita componentes, a gente está falando da solução no geral, inteira, né? No geral, lib e tudo. Isso. Deixa só... Todo mundo que faz boleto aqui conhece o arquivo de particularidades? Conhece? Ou seja, só 2 pessoas conhecem. A CBR ela tem um arquivo de particularidades. E o que acontece? Depois eu vou passar o link, eu acho que eu tenho até aqui nessa apresentação, se não tiver depois eu mando. Mas ele tem, assim, cada banco, quais são os campos que precisam. Né? O Banco Santander precisa de mandar o código de transmissão, que agora tem mais um banco, o Sicoob também precisa. Então, você consegue saber algumas configurações. No Sicredi eu preciso informar na agência o posto com 2 dígitos, né, Panda? Exatamente. Por que essas particularidades? Porque ela compõe a linha de, se eu não me engano... Algumas compõem a linha digitáveis. Então, não tá batendo, a pessoa tá louca, perdendo cabelo. Por exemplo, no Inter, né, que tem o código um código que vai na linha digitável, você tem que entrar dentro... Né? Isso. Por mais que você use a API, você tem que entrar dentro do portal deles para você pegar esse código de integração para gerar na linha digitável. Muitas coisas resolvem vendo particularidade. Por que o meu DV está saindo 6 e não 8? Às vezes é a versão do lote, sei lá, a versão do arquivo, a versão que é definido, que nem no Sicredi também nós temos aquele prefixo que é padrão ano, mas pode ser 600 se for emitido de outra forma. O que ele está falando é que no Sicredi, a composição do nosso número é por padrão. É 2 dígitos para o ano, 1 dígito para o byte e 6 dígitos para o sequencial para você fazer. Quando acabar 9999, você troca o byte e começa do 001. Sim. Acabou, troca o byte e vai assim até chegar no 9. Porém, quando você gera, isso daí via KNAB, quando você gera via API, eles mandam como ano 60 e byte 1. Então você manda ali para você o comando de byte como 601. Que daí você consegue gerar o mesmo boleto, por exemplo, que eles geraram na API.
Já aproveitando essa questão de particularidades, um outro spoiler que está para entrar, ainda não é semana que vem, mas é alguns dias, aí já é para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, esses tempos atrás, disponibilizou simulação de boleto. Então vocês conseguem emitir o boleto em homologação e consegue simular o pagamento do boleto. Lá nos primórdios, quando a gente saiu do NDA, do boleto, e queria fazer uma simulação dessa, você tinha que pegar a linha digitável, entrar dentro do fórum do developers e pedir para eles fazerem a baixa. Isso daí já não acontece mais, que agora eles têm o endpoint para isso. Então isso daí vai entrar daqui uns dias, não sei precisar quando, mas isso daí vai entrar daqui uns dias na parte de simulação de boleto. Então agora vocês têm lá, incluir, TP altera, TP inclui, TP Pix cancela, TP Pix inclui. Vocês vão ter um TP Pix, paga simulação, alguma coisa assim, para fazer essa questão que o Banco do Brasil está disponibilizando, que é show de bola para quem está fazendo a esteira ali de homologação do seu ERP. Temos os logs do Web Services, né? Cuidado com os logs, tem muitas pessoas, geralmente acontece mais com quem usa o Discord, que já pega lá, já está com raiva daquele banco, já cola o log inteiro, já vem com credencial, já vem com tudo. Gente, cuidado com os logs. Tipo, a gente principalmente se for de produção, né? Principalmente se for de produção, porque ali está aberto para todo mundo. Então, a Fara, eu estou precisando enviar o log, Daniel, daí eu vou passar o link privado. Antigamente ia para o e-mail, mas e-mail tem tanto consultor que, nossa, deixava a gente louco. Então a gente já manda um link privado. E você pode entrar no fórum também, lá no fórum, quem é pró tem a parte de privados, né? Eu não sei se daí... Bom, tem que observar se embaixo do seu usuário está escrito privado. Não está privado, né? Exato. Daí você não anexa nada. É porque o que ele está falando? Quando você manda o log lá, que é aquele arquivo paranoico de log, ele pega todos os cookies que está na transição, ele pega qual que é o URL que está, ele pega toda a parte de header que está, todo o payload que está. Daí se você tiver, por exemplo, um client ID, um client secret passado em base 64, é só, teoricamente, você desfazer o base 64, você vai ter as duas informações. E daí, se isso daí for de produção, para você revogar, para você fazer um rollout disso daí, trocar isso daí em cliente, pode gerar uma dor de cabeça muito maior do que simplesmente você ter a presteza ali de mandar no canal correto, não sair distribuindo isso em qualquer caminho. Ou às vezes até a gente manda já, né? Clique nesse link e mande privado. Exato. Então o pessoal vai lá e me cola tudo. Falei, senhor, eu vou apagar, porque tem dado sensível. Ai, por favor, apaga, daí fica desesperado. Mas depois que mandou, alguém já pode ter abaixado. Então não tem muito o que fazer. Bala tirada, ela não volta pro revólver. Uma coisa muito importante, pessoal, a gente não tem conta em todos os bancos. E tem bancos que o sandbox não tem nada a ver com produção. Nada a ver. E às vezes nós solicitamos, né? Tô com um pau em tal lugar da API. Então a gente solicita, manda um link privado, se puder, lógico, para mandar as credenciais em produção para nós. Exato. A gente não vai incluir título. A gente faz simulações com título zerado, por exemplo, para dar um retorno, mas saber como dar autenticação. Ou, às vezes, a gente até pede autorização. Posso fazer uma inclusão e uma baixa de título? Para a gente poder simular uma coisa, né? Porque no sandbox não funciona. Essa questão que ele falou de sandbox, tem bancos que têm 3 ambientes. Que eles chamam sandbox, que eles chamam homologação e que eles chamam produção. O de produção é o que o boleto está valendo. O de homologação é as mesmas credenciais de produção, só que, digamos assim, sem valer... Uma flag de teste. Né? Uma flag de teste. E o sandbox seria uma credencial totalmente diferente, que não faz parte do conjunto de certificados, de credenciais que ele tem, para fazer exclusivamente parte de teste. Então, o pensamento de alguns bancos é parte de sandbox vai para desenvolvimento, e parte de homologação e parte de produção vai diretamente para o cliente. Se o cliente precisar simular alguma coisa, ele usa homologação. Só que existem alguns bancos que o ambiente, por exemplo, boleto híbrido, você só consegue testar no ambiente de homologação, usando as credenciais de produção. E tem banco que é só em produção, né? E tem banco que é só em produção. Entendeu? Tem banco, por exemplo, que entende o boleto híbrido da seguinte maneira. Banco grande, tá? Não estamos falando de fintech. Ele entende que o boleto híbrido são 2 produtos. Se o cliente pagar o boleto híbrido via tarja magnética,
é boleto. Se ele pagar via QR Code, é Pix, PSP. E cancela o boleto. E ele cancela o boleto. E não traz juros, não traz multa. Não traz multa, não traz juros, não traz nem o valor do desconto, pagamento. não traz o valor de pagamento. Se você quiser saber o que aconteceu, você tem que pegar o TXID, que estava dentro do TMV, e lá no PSP verificar essa transação lá. Porque a partir do momento, seja via KNAB ou seja via API, esse boleto consta como cancelado. E ó, a gente já teve 3 reuniões com o pessoal desse banco, não há meio dele mudar esse negócio. Vamos pular para o passar raiva. Tem alguns bancos que a gente tem um acesso muito bom, uma conversa muito boa, mas tem alguns bancos que é assim, é assado e pronto. Não tem o que se fazer. Aqui a gente está só exemplificando, porque o que acontece? Você vai fazer uma autenticação do Bradesco, quando você pega o manual, muitas pessoas, antes de implementar, dá uma olhada. É raro, mas tem alguns que lêem o manual. Daí já fica no desespero. Meu Deus, como que eu vou fazer? Assim, assado. Sendo que a CBR abstrai tudo. A CBR não importa o tipo de autenticação, nada, né? O Panda fez tudo que precisava fazer. Então você só informa Client ID, Client Secret, o Key User, Scope, e agora o User, se vai usar ou não o certificado, ele abstrai o tipo de autenticação e pau na máquina, né, Panda? Você não precisa saber se a autenticação é JWT, não se é o alt manual, normal. Você não precisa, isso daí é tudo abstraído. A única coisa que você precisa, usa certificado? Usa. Então você precisa informar o certificado. Usa Client ID? Usa. Então precisa informar o Client ID. Usa Client Secret? Usa. Precisa informar o Client Secret. Usa Key User? Usa. Informa o Key User. Usa Scope? Usa. Então informa Scope. E como que vocês sabem isso? Entrando lá no fórum ou perguntando no Discord, tem lá na base do nosso conhecimento como passar os parâmetros de cada banco. Isso aqui, teoricamente, seria o padrão. Mas não são todos os bancos que utilizam todos os campos. Tem bancos que você passa o Client ID, o mesmo no Client Secret. Tem banco que você não usa o Key User. Tem banco que você não tem Scope. Tem banco que determinado tipo de operação você precisa estar informando dentro do Scope. Então isso daí vai de particularidade de cada banco. E por mais que você fale, o João usa o banco X e o Scope dele é ABC. O seu Scope pode ser C, D e E, que depende do teu contrato juntamente com a instituição financeira. Isso também é muito importante, Pando, só para complementar. Por exemplo, tem gente assim, tem software house que se encarrega do serviço que não é dela, né? De fazer tipo homologação para o cliente, né? Exato. Deixa o cliente homologar. Porque se você assumir o risco assim, não, eu já fiz um boleto por, sei lá, Cicobi, da carteira 1. Mas se o cara estiver usando a carteira 9, vai dar pau em todos os boletos que ele imprimiu. Imprimi meu boleto, fiz em outro lugar, funcionou, agora não está funcionando. Aí você começa a questionar, até chegar. Mas essa carteira mudou. Mas o seu cliente validou isso? Não, porque eu já tinha validado. Mas você validou nessa carteira? Não, também. E uma coisa, antes de você virar a chave no teu cliente de homologação para produção, emita um boleto para o dono da empresa e faça pagar, vê se realmente compensa e o retorno realmente está conciliando. Mas não perca tempo ligando no banco, fazendo homologação, né? Deixa o seu cliente se virar, né? Mas mesmo assim, imagina você emitir um faturamento lá, imagina que o cliente tem lá 20 mil e você rodou um faturamento de contrato. Rodou 20 mil boletos. Imagina você depois tentando fazer processo administrativo juntamente com o banco para saber aonde que os boletos foram aprovados, mas em que conta que isso daí foi conciliado para tentar recuperar esse dinheiro, para tentar isso daí cair na conta. Então isso daí é uma dor de cabeça que você poderia ter evitado lá na ponta com 1 ou 2 boletos, demorando 1 ou 2 dias, que depois você vai às vezes passar uma semana descabelando aí para tentar depois pegar todos os comprovantes de pagamento para fazer essa conciliação. E como que funciona hoje o ciclo de vida aí Como que funciona o ciclo de vida do boleto? Preciso configurar um cedente, porque o emissor, por mais que ele use banco X, ele pode ter mais de um convênio juntamente com o banco. Então eu preciso saber qual que é aquele convênio que eu vou estar emitindo. Então você vai ter que fazer a parametrização do cedente. Você vai fazer a inclusão de todas as listas de boleto que pertencem
aquela configuração de excedente. Você vai registrar esses boletos via KNAB ou via web service. Se for web service, você vai transmitir isso daí via internet. E se for via KNAB, você vai utilizar a ferramenta bancária, o Internet Bank, para estar fazendo a transmissão. Não sei se todos os bancos têm. Alguns bancos têm tipo um monitorzinho, que é só você gravar dentro da pasta, ele já faz a transmissão para o banco. Não sei se são todos os bancos que têm esse tipo aí de monitor, mas alguns bancos disponibilizam essa situação. Antes de você mudar de slide, uma coisa muito interessante. Está configurando o excedente, fez o ciclo, incluiu o título, só que você está guardando remessa para, por exemplo, mudar uma carteira, né? Ou mudar e mistura dados de uma carteira na outra, de um excedente, de um contrato no outro. Não façam isso, que vai dar erro na impressão, vai dar erro na geração dos boletos depois. Isso. Primeiro você vai fazer todos os boletos daquela configuração de excedente, toda a configuração daquele banco, vai gerar todos os boletos, vai transmitir, vai tratar todos os retornos. Isso. Se tiver que imprimir, vai imprimir todos os boletos, daí você limpa a lista. Limpou a lista, parte Se você tiver que fazer outro banco ou outra carteira dentro daquele banco, aí ou variação de carteira, que alguns bancos trabalham com variação, aí você começa todo o fluxo novamente. E a ficha de impressão? Hoje a gente disponibiliza a ficha de impressão nas 3 stacks que a gente tem. Seja no componente, seja na lib ou seja no monitor. Porém, os motores de relatórios mudam. Via componente, a gente tem Fortes, que é um gerador de relatório. A gente tem FPDF, que é desenvolvido por nós. E a gente tem Fast Reports, que é um outro motor similar ao Fortes. O Fast Report, ele é open source, então vocês não têm custo para estar utilizando. E o Fast Report, ele precisa... é open source. Foi o que eu falei, não foi? Eu entendi Fast, né? Então é o contrário. O Fortes Report é open source, é gratuito para vocês utilizar. E o Fast Report, ele é um motor de relatório proprietário. Porém, tem que ver, quando vocês forem adquirir a licença dele, ele precisa ter Fast Script. Porque por mais que seja um motor de relatório que às vezes tem dentro do próprio Delphi, a versão que vem no Delphi não tem a parte de script. Sendo assim, muitas das coisas dos relatórios pode ser que não funcionem. Tá? Principalmente controles de banda, controle de visualizações e afins. Na lib, a gente tem já a opção do Fortes ou do FPDF. Alguém já usou FPDF aí ou não? Você imprime bastante boleto? Não entendi. Ah, entendi. Você notou a diferença de velocidade? Fala aí, quanto que foi aquela estatística que nós fizemos emitindo? Eu acho que foi 15 mil boletos, demorou 7 minutos para emitir em motor gráfico, e os mesmos 15 mil demorou 3 segundos para emitir em FPDF. Então quem trabalha despachando boleto por e-mail é o caminho, né? Porque você não depende do motor gráfico do Windows para gerar. Ele é escrito PDF diretamente em arquivo texto. Tá? Na lib a gente tem o Fortes e temos o FPDF. Porém, entretanto, todavia, aqui a gente só tem a CBR lib com FPDF quando a gente está falando de multithread console. Para as demais libs, utiliza somente o Fortes. Tá? No boleto em questão, tem uma questão nas demais que você consegue parametrizar o motor de relatório. No monitor também. Isso. Mas se você estiver trabalhando em console, você só vai ter disponível a FPDF. No monitor, a mesma coisa da lib. Só lembrando que isso, para quem usa Linux, daí não precisa instalar. Quem usa console multithread com FPDF, já exclui aquela maldita dependência gráfica do Virtual Frame Buffer. Sabe? Que tem que instalar um monte de coisa, emular lá no código 99, dá uma puta dor de cabeça. Então, com isso, já mata o assunto e todo mundo fica feliz. Você não precisa emular o display, né?
E para quem está entrando aí no universo aí do boleto híbrido e não conhece, lhe apresento aí um QR Code, que é esse nosso amiguinho aqui, também conhecido como EMV. Então não basta vocês gerarem ali a remessa, vocês precisam ter o EMV dentro do padrão da Febraban, né, do Bacen, que gera toda essa questão. Mas não se preocupe, você não vai precisar mudar isso. Isso aqui você não precisa. Isso aqui você só precisa ter informação guardada e gerada. Porém, isso aqui para funcionar precisa estar registrado. Você não pode gerar essa informação, não são conteúdos aleatórios, eles seguem um padrão. E para isso aqui funcionar, e também o boleto hoje, para funcionar, que hoje não existe mais boleto simples, que era o nosso boleto de contra-apresentação antigamente, que hoje só existe boleto registrado, todo boleto precisa estar registrado na CIP. Então isso aqui você vai estar mandando para que é conhecido como PSP, e o PSP vai estar te retornando 200, por exemplo, ok. E isso aqui você vai estar imprimindo dentro do boleto. Não, ele não vai mandar para o PSP, não. Ele vai abstrair tudo do boleto, né? Porém, dentro da API, geralmente as APIs bancárias, isso daí é abstraído. Só que a informação retorna para você. A API do Banco do Brasil, ela, além de você conseguir registrar, você consegue cancelar o EMV. Então você vai ter os métodos também para cancelar. Eu registrei o EMV, eu não quero mais registrar o EMV. Você consegue dar a baixa desse EMV. Porém, geralmente, quase todos os bancos, o vencimento que vai dentro do boleto híbrido é a primeira data de desconto. Então, se eu tiver lá informações de desconto dentro do meu boleto, vai dentro é o vencimento do EMV. Por mais que o boleto vença futuramente, a informação de vencimento do boleto do EMV é da data do primeiro desconto. Uma dúvida muito frequente também por eles, né, Panda? Fez o boleto híbrido e de repente ele quer fazer uma alteração de data de vencimento, mas esse vencimento já foi gerado no boleto anterior, né? Parece muita dúvida assim. E o Pix, como é que fica o QR Code? Qualquer alteração que você faz, isso daí em diversos bancos, que você faz no boleto, o EMV ele é cancelado. Então você precisa mandar uma nova requisição para o banco que permite, você manda lá um Pix criar dentro do boleto, dentro do endpoint de cobrança, e ele cria para você um novo EMV. Então, geralmente, nesse caso, a linha digitável geralmente se mantém a mesma, sim, mas o EMV original ele acaba sendo cancelado. Exatamente. Aqui que nós chegamos no Particularidades. Eu estava ansioso com a palestra. Você foi muito ansioso. Então, o que ele falou um pouquinho antes, por exemplo, o Banco Santander, você tem uma questão de código de transmissão que você precisa estar preenchendo lá. A carteira, por exemplo, pode ser 05, 06, 04. A modalidade pode ser 101, 102, 201. E você tem uma questão... E você tem a questão do nosso número com dígito verificador ou sem dígito verificador. Por exemplo, se você emitir via KNAB, você vai ver que o nosso número tem dígito verificador. Se você emitir via API, a API não tem dígito verificador. E por incrível que pareça, o homologador reclamou que na API não tinha o dever, né? Exatamente. Você vê como o homologador atrapalha a nossa vida. No Sicob, o negócio complica um pouquinho. Peraí, só deixa eu completar. Muitas pessoas que trabalham com o Santander, é um erro muito comum, né? E falam assim, na minha linha digital não está aparecendo 101, 102, então é aqui que fica esse maldito 101, 102 para aparecer na linha digital. Na modalidade de cobrança. E no banco Bancob, o antigo Bancob ou atualmente Sicob, acaba complicando um pouquinho a situação. Porque eles soltaram uma alteração, o layout continua sendo 81, só que eles alteraram o cálculo do nosso número. A partir de outubro de 2024, tira-se o dígito verificador. Porém, entre aspas, se você mandar o dígito verificador calculado, nós calculamos.
Então, existe dentro do componente o layout 81, que, digamos assim, é o original com DV calculado, e se você colocar o 810, ele tira a parte do dígito verificador. Não daria para a gente utilizar o campo de layout, porque o layout anterior e o layout atual, eles não trocaram a versão. Ambas versões continuam sendo 81. Isso e aqui a gente colocou um fufu só para lembrar vocês que, eu vou ficar de costa, me perdoe, tipo assim, esqueça a dor de cabeça de layouts bancários, né? A gente faz tudo para você, por isso que a gente tá assim com essa cara de acabado, né? Principalmente o Panda, né? Porque eu tenho 50, vocês estão falando que eu tenho 50. Economize tempos, recursos, que a gente já entende o mercado. Olha como a gente é famoso, né, Panda? Pois é. Então, enfim, isso daqui, reduzindo tudo, gasta energia com outras coisas, vai passear, pega esposas, crianças, cachorro, deixa pra gente cuidar dessas coisas para você. Às vezes, acontece sim de dar um erro no boleto. Às vezes, você reclama, Daniel, parou um banco, né? Panda, parou um banco. Daí a gente vai com a resposta padrão, né? Mas você testou isso no exemplo? Porque tem gente que não testa o exemplo, nem sabe que tem exemplo. Filha da mãe persiste lá e a gente testa e sabe que está funcionando. Mas, enfim, tem casos que realmente o banco muda. E daí a gente fica brigando com o usuário. Por favor, manda um PDF para mim de um boleto pronto. Faz um teste assim, assado, porque a gente não tem as credenciais. Então, a partir daí, a gente começa a conferir as coisas, porque realmente pode mudar de uma hora para outra, como foi o Cicobi. A gente tinha homologado no dia anterior a carteira 9 com o código do cedente no Barras, e no dia posterior... Mudou para código de negociação. Mudou para código de negociação, e a gente não entendia por que estava acontecendo aquilo, nem que sabia que tinha um código de negociação. Mas, por favor, passa tudo que o banco passou. Não, primeiro a gente pediu para testar naquelas planilhas que enviam, não sei se vocês já testam as planilhas do banco que eles viram. E o nosso estava batendo com a planilha. Daí a gente deixou o usuário mais confuso. Porque ele falou, mas como que tem a planilha? Está batendo, mas não está batendo com o banco. Se você consultar o Cicobi no banco carteira nova, não vai funcionar. Nem a consulta deles funciona com a nova carteira. Então, isso acaba deixando a gente louco. Que talvez leve um tempinho para a gente alinhar e descobrir o que está de errado. Então, na hora que ele manda toda aquela documentação para nós, falar, o número está aqui, tem um número de cobrança, né? Mas a gente poderia deixar um pensamento para os bancos que isso daí poderia existir igual... Eu acho que a melhor sacada da Open que entrou foi que aquilo lá é meio que padronizado, né? Sim. Então, o BAS em si, não sei se alguém já trabalha com BAS, mas o BAS em si ele é meio que padronizado aí pelo Banco Central, nem é pela Febraban. Então, isso daí é meio que segue um padrão. E hoje, principalmente no universo de boletos online, a gente tem bancos que entregam 200 endpoints que te atende de todas as maneiras. Tem banco que só te entrega consulta de um dia e só de boletos liquidados. Você não consegue consultar os boletos que tá aberto. Tem banco que baixa, você precisa fazer via Bankline. Você não consegue fazer via API. Então, assim, se a gente tivesse um protocolo único bancário, que todas as APIs deveriam implementar uma versão nova delas, facilitaria o universo de, não digo 100% das software houses, mas facilitaria muito a software houses se tivesse um padrão único. E nós, como middlers, estaria muito mais tranquilo, eu não estaria ficando careca, entendeu? Eu também, apesar de não parecer. Não estaria ficando tanto careca assim por causa de tanta particularidade que tem. Nem estou falando particularidade que cada banco acha que a segurança deve ser de um jeito e vamos fazer a autenticação do nossa maneira. A autenticação eu não entro nessa seara, mas digo das informações retornadas, das informações dos tipos de endpoints que a gente poderia ter e degustar. Principalmente na parte de consultas, que muitos dos bancos não entregam consulta. Tem banco que não entrega consulta em lista, você tem que fazer consulta boleto a boleto.
Tem banco que não devolve nem o seu número quando você envia para achar o referenciado maldito, né? Tem A banco, gente briga com as pessoas. tem banco que não devolve as informações. Você mandou as informações para o banco, ele só devolve 200. Mas você não sabe, numa lista tipo de 10 boletos, se todos deu pior, sucesso. Tem banco que dá insucesso na API com 200. Isso daí foi uma das brigas nossas. Ele retorna lá código de sucesso 200, mas daí no payload vem mensagem erro, daí vem a mensagem de erro. E não é 1 ou 2 erros só que vem com código 200. Então, assim, ó, eu fico careca por causa disso para vocês terem cabelo assim sedosos, tá? E eu acho que é isso. Eu acho que a gente tinha que apresentar. Eu acho que deve ter uns 4 ainda. Será? Acho que sim. Não. Aqui, ó, gente, volta um, pelo amor de Deus, senão a gente vai ser despedido. Por favor, não se avaliem. Eu só aceito os 5 pra cima, hein? Vamos abrir as perguntas. Tem um amigo aqui, e daí depois a gente passa se alguém mais tiver perguntas. Você não consegue mais o microfone para nós? Naquele ciclo de homologação, seria interessante se colocar no software para que pudesse mandar um lote maior de boleto, tenha sido aprovado isso via software para evitar um erro. Vocês já viram isso sendo implementado por alguém? Não por vocês, por soft house. Talvez uma regra de negócio, Pano? Tem uma feature que o cara vai implantar um banco agora. Então ele tem que ter mandado, eu tenho que ter armazenado isso comigo, que ele conseguiu registrar, que ele conseguiu pagar, e aí eu falo, agora você pode mandar em massa, como uma garantia para a software house que o cara não preencheu as coisas erradas. Isso daí você pode ter, eu acho que no sistema, no sistema de vocês aí, na parte principalmente de atendimento ali, na parte de onboard do cliente, você tem isso daí. Mas eu acho que isso daí não pertence tanto ao componente em si. Mas, por exemplo, falando em boletos de homologação, vamos pegar de novo o caso do Bradesco. O Bradesco, os dados para a homologação são mocados. Só que eles mudam a cada semana, eles mudam... Não é mocado igual o bebê, né? O Banco do Brasil, você entra lá na documentação dele, ele fala, ó, para você mandar, o CNPJ é esse. Para você, o CNPJ do emissor é esse, do cliente são esse, tem uma tabelinha. Mas você pode mandar qualquer valor, você pode mandar qualquer endereço, você pode fazer... No Banco do Brasil, não. Você tem que mandar naquele valor, você tem que mandar naquela taxa de juros, você tem que mandar naquele endereço. Então, tipo assim, você vai ter que ir tratando as mensagens de erro que retorna. Consegui dar 200. Daí você segue a vida com o Bradesco. Eu estava começando já a questão de entrar na parte dos portais, começar a fazer as homologações lá para poder ter os aplicativos registrados nos bancos. Só que eu vi que tem algumas peculiaridades, aí eu só peço uma opinião de vocês. A maioria dos bancos, quando você vai fazer a criação dos aplicativos, para poder ter a possibilidade de registrar os boletos pelo web service, você tem 2 opções. Ou você se torna um parceiro do banco e cria um aplicativo para todos os seus clientes usarem o seu aplicativo, ou você cria um aplicativo para cada cliente. Aqui você tem que ficar mandando o certificado do cliente para dentro do sistema do banco, ou você manda só o seu certificado. Mas você acaba virando coparticipativo de qualquer merda que o cliente fizer. Que é, principalmente o Santander. Um contrato de 70 páginas para você assinar, dizendo que se o cliente registrar um boleto errado, você que vai pagar a conta também. Nem consulta certa ele tem, né? E ainda tem aquele negócio de certificado. Você tem que mandar o certificado, ou seu ou do cliente, e... fiz o certificado de novo ano que vem, você tem que mandar de novo. E toda vez, o Cicobi é diferente. Se você não mudar a unidade certificadora, você pode manter o mesmo certificado sempre. É dessa forma ainda que está sendo hoje que eu desisti de fazer, justamente por causa disso, porque essa montura de burocracia para entrar em alguns ambientes ainda está sendo desse jeito. E está valendo mais a pena ser um parceiro e registrar seus clientes como seus filhinhos ali, ou registrar cada cliente como usuário e botar um aplicativo em cada cliente, porque, querendo ou não, vou ter que ficar preenchendo todas as informações do componente da CBR. Certificado do cliente, a chave do cliente, aquela configuração toda, sendo que eu poderia registrar tudo só com as minhas credenciais e só mudar mesmo os dados do cliente que eu estou mandando o boleto.
Aí vai depender um pouco mais da tua regra de negócio. Mas por via de regra, o que é muito comum é cada aplicação ter o seu par de credencial. Então, geralmente, quem faz a virada para a produção é o CNPJ, é o certificado, digamos assim, o login da pessoa que assina pelo contrato daquela empresa. Se você está... Isso, mas não, do cliente. Se você está falando que você é um parceiro, que você está um nível acima, e você está plugando os clientes em você, e você está plugando no banco, você está trabalhando aí como se fosse um middleware para o banco. Daí, geralmente, nesse caso, tem até uma taxa de remuneração no boleto. Geralmente, tá? Então, aí vai de casos para casos. Daí você entra também na questão de LGPD, você entra numa outra seara que já é mais parte de departamento jurídico. Ainda na questão de APIs, assim como o arquivo de particularidades, que são campos, né, dos boletos, existe algum arquivo, porque vocês mencionaram, um banco tem um endpoint, outro banco não tem, um banco só consulta, outro só registra, tem um arquivo tipo particularidades? Para falar nos recursos de cada banco? Não, isso nós não começamos a fazer. Não, lá na parte de web services, lá tem que cada banco vai usar certificado. Sim, mas não tem, por exemplo, os recursos que tem nível. Não, tem o TP consulta. Lá dentro não vai ter dizendo se você tem, por exemplo, a consulta de liquidação por um dia e afins. Mas tem, por exemplo, se é o TP detalhe, se é, por exemplo, consulta por detalhe, consulta por lista, se tem um inclui. O que vai ter também, vai ter um tópico aí que ele fala, todos os bancos que permitem consulta por lista e como é feito o filtro de cada banco, né? Que foi Exatamente. Feito. O Banco do Brasil permite um monte de filtro, nossa, né? Tudo que você quiser. Mas determinados bancos não tem aquele filtro. Então, nesse tópico, se você procurar centralizando consultas, vai achar lá. Se não, me chama no Discord que eu passo o link. Lá, ó. Eu queria até relatar um problema que eu tive, e aí para os colegas também, às vezes, não passar por isso. A gente fazia muito boleto no Knab, né? E daí, quando eu migrei para a API, eu estava acostumado a, num arquivo só de remessa, mandar inclusão, alteração, baixa, tudo. E quando eu migrei para a API, eu fui nesse mesmo pensamento, e começou a dar BO, os treinos baixava e tal. E aí eu entendi, depois com o suporte pela CBR Pro, acho que foi até que você que me ajudou, falou, na API você tem que mandar separados por bloco. Então, se eu tenho inclusão, baixa e alteração de data, eu tenho que mandar separadas as inclusões, depois em outra requisição mandar as alterações, em outra requisição mandar as baixas, senão não funciona. Porque tem assim, como que a gente vai mudando os endpoints? O TP inclui, a gente sabe que vai fazer um post. E aí eu mandava o TP, o primeiro registro da minha requisição era TP inclui, aí os outros mudavam para baixo e aí bugava tudo. Nossa, daí foi tudo. Então, cada um tem para poder ir para cada endpoint separado, você vai mandar o TP consulta, a gente sabe que ele vai fazer um get. O consulta detalhe vai fazer um get e outro endpoint. Depois eu entendi isso. Muito obrigado pelas presenças. Não vou embora ainda, vai ter um DJ ali, quem curtir, toma uma. Quem não beber, sinto muito. Então, muito obrigado. Obrigado por todos aí. Desculpa a brincadeira, quando eu falei de peso, eu estava brincando. Até mais. Um bom resto de evento para todos. Tchau, tchau. Tchau.